Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Gislene e hoje eu vou fazer resenha do livro A Metamorfose, do Franz Kafka. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Roda a vinheta! Pessoal, quem já me acompanha aqui no canal sabe que no início do ano eu fui até a biblioteca pública da minha cidade e renovei a minha carteirinha. Eu já fiz um outro vídeo aqui de um outro livro que eu peguei na biblioteca pública também e eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse livro aqui ele é bem fininho, então por isso que eu optei por pegar este livro, né, na biblioteca para não atrapalhar minhas outras leituras. Para quem acompanha o canal sabe que eu tô fazendo um desafio que chama Desafio dos Encalhados, que são 12 livros para 2019. Eu vou deixar aqui embaixo também o link para você assistir esse vídeo. O livro A Metamorfose é um clássico da literatura, né? Ele foi escrito em 1912 e ele foi escrito baseado em Memórias de um Subsolo, que é do Dostoiévski. O Kafka, né, quando ele escreveu esse livro, ele causou um alvoroço tão grande que ele criou até uma nova definição, ele criou um novo gênero literário, que é o realismo fantástico, que é o caso aqui da história, né, que associa o fantástico, o absurdo, à condição humana. Criou-se também um termo, né, que é falar-se que a pessoa ou que a situação é kafkaniano, né, é kafkaniano, que está justamente falando disso, né, do grotesco, do irônico, às vezes até o engraçado unido à condição humana, que é a palavra kafkaniano classifica, né. Então ele criou, além do gênero literário, uma nova palavra também. Outra coisa, quando eu pesquisei sobre esse livro, foi para um projeto literário que eu faço parte, que eu faço algumas palestras em alguns eventos literários. E esse livro aqui foi um dos livros que foi citado lá nesse evento literário, e aí eu resolvi ler A Metamorfose. Já faz um bom tempo já que esse livro aqui tá nos livros que eu gostaria de ler e ainda não tinha lido. Mas aí pesquisando mais sobre a história, né, sabendo que era um livro fininho, que não ia atrapalhar nas minhas outras leituras, eu achei por bem pegar ele lá na biblioteca. E outra coisa que eu descobri também, esses clássicos da literatura, né, como A Metamorfose e outros livros clássicos, né, eles estão disponíveis nas bibliotecas públicas. Por quê? Quando a biblioteca, né, quando a prefeitura, quando vai se abrir uma nova biblioteca pública, né, a primeira compra normalmente são os clássicos, né, são as primeiras aquisições das bibliotecas. Então, provavelmente vai ter este livro na biblioteca pública aí da sua cidade também. Então, você vai poder ler também A Metamorfose aí para saber um pouco mais da história. O que acontece? Quando eu comecei a pesquisar, a ler sobre esse livro, né, eu achei que o personagem principal aqui dessa história estivesse numa outra situação. O que acontece? O George, né, que é o personagem principal aqui da história, ele é um vendedor, né, ambulante, tipo aqueles caixeiros viajantes que fazem viagens, vendem produtos, depois voltam, entregam, sabe essas coisas assim? Não. Então, o George aqui, o personagem principal, ele é um caixeiro viajante. Então eu pensei que a história ia se passar em uma das viagens dele, mas não é o que acontece aqui. O George tá em casa, ainda assim, no momento antes dele sair para trabalhar, quando ele acorda e percebe que ele virou um inseto gigante. Que merda. Que ele tá um insetão. Uma coisa bem absurda. E aí ele tem uma crosta, né, de inseto, uma crosta. E ele tem umas patinhas muito pequenas, então ele tem dificuldade de virar na cama. E ele tá deitado, né, de costas, com as perninhas, né, com as patinhas pequenininhas pra cima, e ele tem muita dificuldade pra virar-se na cama. Então a história já começa aí. Só que ele tá em casa, então a família dele tá toda convivendo lá, né, no dia a dia da rotina. E a família começa a achar estranho ele não ter levantado ainda pra ir trabalhar. Aí a família começa a chamar ele, perguntar se tá tudo bem, o que aconteceu e tal, tal. E aí que a história vai se desenrolando. No meu pensamento, quando eu pesquisei sobre o livro, eu achei que o George estaria num hotel, né? Estaria numa pensão, então ele estaria sozinho naquela situação. E o livro ia se passar em um dia da vida dele como inseto, né? Como ele não ia conseguir fazer nada naquele dia, o dia seria uma reflexão da vida dele, do que ele estava fazendo da vida dele, do que ele queria fazer na vida, né? Do que ele estava fazendo, do que ele queria fazer. Eu achei que o livro seria mais ou menos isso, essa ideia, só que não. Como o livro se passa na casa dele, o fato dele ter virado um inseto monstruoso afeta toda a família dele, afeta todo mundo que vive lá. E a família dele tem um quarto alugado, né, que eles alugam para pessoas que moram junto com eles lá.
eles têm empregada doméstica, o pai trabalha, é uma situação, né, totalmente diferente do que eu tinha pensado. E acaba que a proporção, então, fica muito maior, né, da história, porque a história que agora afeta tanto o George, que virou um inseto, quanto a irmã, quanto a mãe, quanto o pai, todo mundo que tá ali vivendo naquele ambiente, por causa dele ser um inseto. E aí ele vai tentando se adequar, né, tentando virar na cama, tentando utilizar as pernas, né, para as patinhas dele, como se diz ele, para abrir a porta, né, ele vai tentando se adequar àquela nova forma dele. E aí a gente vê em muitos momentos a dificuldade que a família tem de lidar com ele naquela situação, mas a dificuldade dele lidar com a família, né? A família tá passando por uma situação difícil, né? Porque ele virou um inseto, então é difícil mesmo da família lidar com ele. E ele tá tendo dificuldade também de lidar com a família, porque ele vai perdendo a humanidade. Nossa, e aí é muito complicado, né? É como no decorrer da história, né? A gente chega a ficar tão envolvido que a gente passa a ter nojo, a gente tem umas horas que a gente tem repulsa, que ele tá fazendo coisas que é realmente um inseto. Então a mãe, a irmã, o pai tá vendo um inseto ali. Então ele perde a humanidade, né? Eles encostam ele em algum lugar, prendem ele no quarto, tira a mobília, falando que vai ajudar, né, na movimentação, para ele poder se movimentar, ver ele fazendo coisas, né, assim, estranhas. Mas a família vai deixando pra lá porque, tipo, ele já não é mais humano, aquele inseto ali já não é mais a pessoa que era da família deles, né? E aí a gente vê a condição humana se reduzindo, né? E como que é isso num pequeno livro, como que acontece tanta coisa num livro tão pequeno, né? Como é que as coisas evoluem de uma forma tão grande num livro tão pequeno. Eu gostei muito, eu aconselho que quem quer começar a ler clássicos, né, que não leu clássicos ainda, tá com essa vontade de ler clássicos, esse livro aqui eu super indico. Ele é muito fininho, ele tem 110 páginas, se não me engano, é isso mesmo, 110 páginas, então vale muito a pena. Tá saindo até algumas edições novas dele, com desenhos, com ilustrações, então eu acho que vale muito a pena começar por Kafka. É um ótimo livro, é uma ótima história, é um classicão, e não é um calhamaço, né, só 110 páginas. Se você já leu Kafka, né, deixa aqui nos comentários o que você achou da metamorfose, se você acredita realmente que aconteceu uma metamorfose, né, se você gostou do final da história, que eu achei o final assim meio duvidoso, meio sei lá. Aí você deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que quer começar a ler clássicos, né? Ajuda o canal aqui divulgando nas redes sociais, me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo também. E eu vou ficando por aqui com as minhas leituras e até a próxima e tchau!